Estamos aqui hoje no programa Desafios para trazer uma informação sobre a importância do conhecimento, da formação e desenvolvimento da personalidade nas crianças, né? Até chegar à fase adulta. E às vezes é uma confusão entre caráter e personalidade. Então, nesse tempo que temos aqui, vamos tentar dar um esclarecimento. A personalidade de um indivíduo, né, ela é individual, porque são padrões de comportamento que a pessoa vai recebendo através desde a fase fetal, principalmente até os 7 anos da primeira infância, ali, em 80% da sua totalidade, ou seja, a estruturação da personalidade, quer dizer, formação e desenvolvimento. Então, desde o útero da mãe, a partir do 4º mês, quando o sistema nervoso central já recebe estímulos auditivos, quer os estímulos internos, o batimento do coração materno, por exemplo, e externo, né? A voz da mãe, ela cantando, ela chorando, a tristeza, a alegria, a do pai também, já começa a ter recebido pelos neurônios sensoriais auditivos, né? E isso se transforma e vai sendo fixado no cérebro da criança, em forma de quê? Prazer e desprazer. Duas sensações apenas, 2 tipos de sensações, prazer e desprazer. Porque a criança no ventre da mãe, lógico, né? Não vai saber falar, nem perguntar, nem responder. A parte de cognição é 0. E a criança, quando ela nasce, também ela tem apego à mãe, na fase de amamentação, e ali ela passa a receber também a sua alimentação, ainda sensações do bem-estar, está amamentando, está dormindo, está sendo acolhido pela mãe, né? E é interessante isso porque uma diferença entre a mãe, né, entre o homem, né, o ser humano, a mulher, e os animais, por exemplo. Quando nasce um animal, um mamífero, a zebra, por exemplo, que é grande, comprido, o neném, né, o bebê dela, bebê se fala em caso de mulher, e o filhote em caso de animal. Então, nasce, é interessante observar que logo em seguida, aquelas pernas compridas, ele vai levantando e tal, e a mãe está ali, ele vai já, tem, quer dizer, uma estruturação ósseo-articular, capacidade de se pôr de pé, cambaleando, mas vai lá e procura a teta da mãe e começa a mamar. E se a zebra vai dar uns passos à frente, ela também vai dando e assim vai indo. Ou seja, o bebê procura o alimento na mãe. No caso do homem, não. No caso do ser humano, o bebê está no berço e a mamãe está trabalhando na cozinha, ou na sala, fazendo alguma coisa, ou chegou de... Então ela está em casa cuidando. Ele não tem essa capacidade na sua musculatura, dos ossos, para logo em seguida buscar o alimento. Mas a mãe é que leva o alimento no caso do homem. Por quê? Ele leva anos junto. O animal, quando ele cresce, a mãe protege o filhote com a vida dela. Mas depois que ele atinge um certo ponto, ele vira também um outro animal, macho, e a mãe não é mais mãe, a mãe é uma fêmea. Isso pode copular para gerar outros filhotes. No caso do homem, não. O homem, a mãe fica com o filho, quantos anos? 5 anos, 6 anos, 7 anos, 12 anos, 15 anos. E nessa fase inicial, principalmente até os 7 anos de idade, para ter o quê? Além dessa nutrição, através da alimentação, também o afeto, que é muito importante, essa sensação do bebê, que depois nós vamos trazer mais sobre essa fase. Então a criança começa depois de 2, 3 anos, né, vivendo bem numa casa bem estruturada. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter uma percepção entre o objeto. Se perguntar a uma criança de 3 anos assim, para que serve um lápis? Para escrever. Para que serve o vaso? É para fazer xixi e cocô. Para que serve, né? Quem é seu tio? Ela já faz uma relação das coisas que existem. Então, do útero até a fase de bebê, ela tem só sensações de prazer e desprazer. E vai crescendo.
tendo percepção das coisas, depois ela tem uma concepção, tem a memória vai se implantando bem. Por exemplo, meu filhinho, você ganhou isso aí de quem? Da vovó. E esse aqui, eu ganhei do titio. Tá? A memória dela já está bem fundamentada, são as representações. Depois os conceitos das coisas, né? Por exemplo, para que serve o automóvel? Para passear. Para que serve o avião? Para a gente viajar. Então, para que serve a mamadeira lá do seu bebê? Para tomar leite. Então, ela tem essa condição do conceito. Agora, do juízo já é diferente. Por exemplo, chegar perto de uma criança e falar assim, um lápis. A turma vai dizer, é para escrever. Mas se tiver 12 meninos ali ouvindo, um fecha a cara e fala assim, Aí pergunta, para que você, não é para escrever? É para escrever. Eu estava brincando lá em casa e com um lápis e furei o olho do meu irmão. Isso aí é uma arma, isso é perigoso. Então o juízo que ele faz do lápis é diferente do conceito que ele faz do lápis. Porque o conceito é universal, é para escrever o lápis. Mas para aquele menino, o juízo é particular, porque ele viveu uma experiência no seu juízo crítico da realidade. E depois vem o afeto, né? Que já Deus de criança com a mãe. Um afeto harmônico ou desarmônico. Aí vem as emoções, vem as paixões, né? Que nós podemos detalhar em outro momento, né? Entre o afeto nós temos as emoções, as paixões, positivo e negativo. E quando a pessoa é um cristão que vive, ele tem o amor de Deus nele. Então, essas sensações, essas percepções, a memória implantada, os conceitos, o juízo e a afetividade, é um conjunto que forma um conjunto, um padrão de comportamento adquirido através do útero até 7 anos de idade, em 80% da sua totalidade. Então, isso é que forma a estrutura da personalidade, porque a criança se sente amada, é importante e aprende por imitação. Então, vai ser internalizada isso nela, e nela, quando chegar na fase da adolescência, vai ter como que um filtro para aquilo que ela aprendeu em casa, um lar de sabedoria, e então ela vai implantar isso no seu cérebro, então ela vai receber, e na fase da adolescência ela vai dizer não a coisas que não convêm, que os seus pais são referência. O contrário, uma criança que não recebeu esses ensinamentos por imitação, vivesse na casa, vai ter uma desestruturação da personalidade. Importante na sociedade, no adulto, você não conhece a personalidade da pessoa, você conhece o caráter. Ou seja, quando as pressões sociais vier sobre ele, ele vai responder. Se tiver uma personalidade bem estruturada, ele vai ser calmo, tranquilo, vai ter domínio próprio, né? Mas aquele que não teve uma personalidade bem estruturada, ele vai ter realmente um mau caráter. Você vê a pessoa no adulto pelo caráter, pela conduta social, você vê. Mas a personalidade você não vê, porque ela está dentro dela, é uma coisa interna e o caráter é uma coisa externa.